Pai Celestial, em o nome do Teu Filho Jesus, nós estamos na Tua presença, te agradecendo, meu Deus, pela Tua mão estendida, pela Tua graça derramada sobre os nossos corações e por todas as coisas que o Senhor tem realizado na vida de cada um de nós. Que o Senhor possa cobrir a vida dos Teus filhos, das Tuas filhas, manifestando em tudo e em todas as coisas a tua bondade sobre o Teu povo. Continua alcançando os Teus filhos e filhas que estão a cada dia nesta semana do clamor, orando conosco. Que o Senhor possa abençoá-los, que o Senhor possa tocá-los, que o Senhor possa alcançá-los de uma forma especial. Nós te pedimos como igreja que Tu estejas uma vez mais conosco, nos trazendo a direção por meio da Tua palavra e nos ajudando em tudo a estarmos mais perto do Teu plano e do Teu propósito. Abençoa os corações, as vidas, abençoa as mentes, abençoa os filhos, as filhas que estão, Senhor, espalhados por esse Brasil e que o Senhor conhece bem cada um e que o Senhor sabe da necessidade de cada um e que o Senhor, eu sei, pode alcançá-los neste dia fazendo algo que possa trazer grande vitória e alegria à alma e ao coração dos Teus filhos. Por isso, nós oramos neste dia te pedindo a Tua bênção sobre todos nós e desejamos que cada coração, cada vida possa ser atingida pelo Senhor. Nós te pedimos, Pai, fica com as mãos estendidas sobre nós, favorece todo o trabalho que nós estamos realizando, porque o Senhor sabe o quanto de responsabilidade nós temos e o quanto, Pai, nós precisamos de corações a cada dia que acreditem, que avancem junto conosco. Que o Senhor possa abençoar o Seu povo, seus filhos e filhas, de modo que eles possam também a cada dia serem um canal de bênção. Eu creio que o Senhor está reservando um grupo grande de pessoas que será bênção para esse projeto, bênção para todo o trabalho que nós estamos realizando e para o alcance dos corações, das vidas, das histórias que estão diante de nós. Eu acredito que a Sua mão está estendida, que o Seu amor está sobre nós, que a Sua misericórdia está sobre nós, que o Seu favor está sobre nós. Eu acredito que o Senhor tem muito ainda para revelar nas nossas vidas. Por isso, fica conosco aqui, acolhe a gente no Teu coração uma vez mais, nos Teus braços uma vez mais e continua dirigindo os nossos passos, as nossas vidas. Nesse 7º dia desta semana do clamor, eu te peço, abençoa todo o Teu povo, a todos os que têm perseverado a cada dia nesse tempo de discipulado e de aprendizado, porque é isso que nós estamos fazendo aqui todos os dias, é compartilhando a Tua palavra para que os Teus filhos, como discípulos Teus, eles possam crescer na graça, no conhecimento, possam estar também sendo alcançados pela força do Teu Espírito e sendo firmados na Sua esperança, nas Tuas promessas, no centro dos Teus pensamentos e planos, porque a Tua vontade sempre é boa, perfeita e agradável. E nós a aceitamos, reconhecendo que o Senhor tem grandes vitórias ainda para cada um de nós. Que seja assim para a Tua glória, que seja assim para o Teu louvor, que seja assim em todo o tempo, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Gente querida, bom dia, que a graça e a paz de Jesus esteja com o seu coração, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com a sua vida. Mais uma vez aqui, Pastor Jefferson Santos. É uma alegria sempre muito grande, como eu sempre digo, para o meu coração poder estar com vocês, vivendo este tempo, vivendo esta época em que o Senhor tem reservado, não é,
e nos dado a oportunidade, reservado este tempo e nos dado a oportunidade de juntos estarmos crescendo na sua presença. E é bom amanhecer a cada dia sentindo o abraço, o toque de Jesus, sentindo estar conosco. Mas acima de tudo, nós vemos por aquilo que cremos e pela certeza que temos de que a palavra de Deus, ela é vida na nossa vida e que ela nos ajuda em todo o tempo a seguirmos pelo caminho que Deus propôs por meio do seu Espírito e a gente possa viver para a honra e glória do nome de Jesus o que Ele tem para que nós venhamos a viver e alcançar. E estou muito feliz, quero hoje olhar com você, segundo o livro do profeta Samuel. Nós já vamos rapidamente meditar na palavra, mas quero aí desejar um bom dia, sejam todos bem-vindos, Deus abençoe Paulinha, seja bem-vindo, Deus abençoe pastor Jovan, Deus abençoe pastor Eliane, Deus abençoe irmã Kátia, Deus abençoe irmã Paula, enfim, a todos bem-vindos. Segundo o livro do profeta Samuel, capítulo 18, a partir do verso 1, diz assim a palavra de Deus. E Davi contou o povo que tinha consigo, e pôs sobre eles capitães de 1000 e capitães de 100. E Davi enviou ao povo um terço sob o mando de Joabe, e outro terço sob o mando de Abisai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, e outro terço sob o mando de Itai, o giteu. E disse o rei ao povo: eu também sairei convosco. Porém o povo disse: não sairás, porque se formos obrigados a fugir, não se importarão conosco. E ainda que metade de nós morram, não farão caso de nós, porque tu és do valor de 10.000 de nós. Melhor será, pois que na cidade nos sirvas de socorro. Então disse-lhe Davi: o que bem parecer aos vossos olhos farei. E o rei se pôs do lado da porta, e todo o povo saiu em centenas e em milhares. E o rei deu ordem a Joabe e a Abisai e a Itai, dizendo: brandamente tratai, por amor de mim, ao jovem Absalão. E todo o povo ouviu quando o rei deu ordem a todos os capitães acerca de Absalão. Saiu, pois, o povo ao campo a encontrar-se com Israel, e deu-se a batalha no bosque de Efraim. E ali foi ferido o povo de Israel diante dos servos de Davi. E naquele dia houve ali uma grande derrota de 20.000, porque ali se derramou a batalha sobre a face de toda aquela terra. E foram mais os do povo que o bosque consumiu do que os que com a espada foram consumidos ou acabaram sendo consumidos naquele dia. De tantas palavras e reflexões que a gente vem trazendo aqui, já passei inúmeras vezes pelo primeiro livro e segundo livro de Samuel e tratamos aqui sobre diversos assuntos e quase sempre a gente sente essa inclinação e este convite do Espírito Santo para olharmos para momentos da vida deste rei de tão grande expressão por nome de Davi. E eu já falei em alguns momentos, com base no capítulo 16, com base no capítulo de número 14, com base no capítulo de número 19 e em outros capítulos aqui, nós fizemos menção sobre este momento da vida de Davi, porque ele está sob ameaça. E esta ameaça, por incrível que pareça, não está vindo de encontro a ele da parte de gente
que nós poderíamos classificar como grandes adversários ou grandes inimigos do povo de Israel. A ameaça que Davi está recebendo e correndo aqui, risco de vida, está ligada ao coração de alguém ligado também ao seu coração, do seu parente, de alguém da sua família, de alguém ligado a ele, que era Absalão. E este, desde o capítulo de número 14, 15 e o capítulo 16, está de alguma forma querendo encurralar Davi para que ele possa passar por cima de Davi como um trator, porque esta era a proposta. Ele queria acabar com Davi, queria destruir Davi, queria anular Davi. E a gente percebe que por causa disso, o próprio Davi, entre os capítulos de número 15 e 16, ele se propõe a viver novamente uma série de experiências que ele já havia vivido em outrora, uma vez que ele passou desde o dia da sua vocação, desde o dia da sua chamada, né, ele passou pela experiência de viver por desertos e por inúmeros caminhos. O que ficou claro que o fato de Deus escolhê-lo e separá-lo e colocar sobre ele o seu espírito e derramar sobre ele uma unção específica, e o fato de Deus conceder a ele vitórias notórias, como no capítulo 17, não o isentou de se tornar alvo dessas circunstâncias que nos círculos da vida vão se apresentando e atingindo e alcançando e muitas vezes, né, nos colocando em desconforto. Porque a semelhança do que aconteceu com Davi, todos nós estamos sujeitos a passarmos por situações as quais muitas vezes nos tirarão do lugar de conforto, de tranquilidade, de paz. Leia depois 1 Samuel capítulo de número 19, todo, e perceba como Davi vai ser tirado do seu lugar de tranquilidade, tirado da sua zona de conforto. E ele passa por isso uma vez, e parece que depois de tantas coisas que ele viveu, seja o seu momento de ascensão, que começa com mais força em 2 Samuel, capítulo de número 5, né, que é quando ele é separado e ungido em Hebrom, depois em Jerusalém, ou seja, não é, no seu grande e terrível momento de declínio, quando ele se envolve, né, naquela situação de adultério com Betseba e que traz como resultado angústia, tristeza e dores, inclusive pela morte de uma criança que acabou trazendo uma marca a mais de todas as coisas que Davi havia vivido. E ele teve que entender que a vida ela precisa continuar e que os recomeços, na verdade, por mais desgastantes e difíceis que sejam, eles são uma necessidade, senão a gente se coloca dentro de uma sepultura e acaba muitas vezes vivenciando uma experiência que nos aprisiona e vai colocando a gente dentro de um cativeiro ao ponto da gente não sorrir, não ser feliz, não celebrar a vida e nada mais. Mas Deus tem interesse em promover essas mudanças na nossa vida e a partir dessas mudanças gerar em nós a alegria de estarmos todos os dias ligados a Ele, se dando a chance, a partir dele, de continuarmos e recomeçarmos. Davi entende que era necessário recomeçar e vive todo esse trajeto de vida. Mas depois desse momento de ascensão e esse momento de queda, ele, eu penso, deve ter no mínimo
se colocado na posição de quem dizia para si mesmo: eu terei daqui para frente alguns dias de paz e de tranquilidade. Claro que ele sabia que havia a possibilidade de enfrentar adversários, enfim, mas eu penso que, no mínimo, ele dentro da sua casa, do seu lar, da sua família, ele se imaginava como alguém que estava pronto para viver dias de tranquilidade, de paz e de gozo diante de Deus. Por quê? Porque eu sei o que está inserido no Salmo 51 e penso que ele, por muitos momentos, se viu ali como alguém que estava sendo tocado por Deus, alcançado por Deus e se sentindo como alguém que se humilhou diante de Deus, perdoado por ele. E isso vai se revelar em canções, em palavras que ele mesmo vai proferir. Todavia, quando Davi pensa nesse tempo de paz, as coisas tomam outro rumo na sua trajetória e na sua história de vida, e danos e mais danos vão sendo agregados, de modo que sua família passa a viver a experiência de gente que morre, de gente que vai ser violada e violentada nas suas emoções e, consequentemente, aquilo que de doloroso ia atingir o coração dele, porque ele amava Absalão. Absalão vai se levantar contra ele e ele percebe que o desejo de Absalão é ter a cadeira a qualquer custo, de modo que para ele a cadeira é tudo que ele quer, é tudo que ele precisa, e ele quer viver esse domínio, de modo que ele acaba passando todo um período sem ter esse contato. Ele acaba agora vivenciando essa experiência de traçar um plano e uma estratégia para poder levar a pessoa e a figura de Davi a sucumbir, a declinar, a definhar, a se acabar diante dele. Então ele começa a ir primeiro para uma porta, segundo começa a recepcionar pessoas e dar um sorriso para elas, e nisso ele vai criando um vínculo com essas pessoas ao ponto de propor para elas que elas o favoreçam, porque ele diz para elas que será extremamente útil, extremamente prestativo e cooperaria com elas se elas voltassem o seu coração para ele, deixando, não é, o coração do rei para lá e deixando a de Davi tinha para elas de lado. E essas pessoas vão recebendo esse aperto de mão de Absalão e ali se abraçam. Eu penso que tem ali, não é, um cheiro na cabeça, no rosto, enfim. Eles vão vivendo essa proximidade na relação entre eles, e isto traz realmente grandes dificuldades, ao ponto de alguém chegar para Davi, e você lê isso nos capítulos anteriores, esse capítulo 18 aqui de 2 Samuel, mas isto faz com que Davi, alguém se achega a Davi e traga a mensagem dizendo: rei, eu tenho uma coisa para compartilhar contigo, não é das mais fáceis, mas o senhor precisa ouvir o que eu tenho a lhe dizer. E o próprio Davi diz: então fala. E ele decide falar a Davi: olha, o coração do povo, um a um, está com Absalão. E quando Davi ouve isso, Davi não espera nem 5 minutos, 10 minutos para começar a agir. Mas a ação de Davi não é contra Absalão, porque, por incrível que pareça, um homem que tinha autoridade, um homem que tinha experiência de grandes livramentos e de grandes coisas que Deus lhe fez viver, chega a uma conclusão de que ele não tem condição nenhuma de superar Absalão nesse momento. E pela primeira vez a gente começa a perceber que Davi se sente incapaz de vencer, capaz de triunfar. Eu não sei como você vê isso, mas eu penso que isso, para o próprio Davi, é algo que mexe com toda a sua estrutura psicológica e emocional, porque ele é
alguém que foi muito vitorioso do lado de fora, e o que mais está lhe amedrontando e deixando-o consciente de que ele não tem condição nenhuma de superar e vencer, é um problema que começou dentro da sua própria casa. E no caso de Davi, eu não sei quantos questionamentos, quantas palavras ou quanto de arrependimento ele tinha no seu coração por ter sido o líder do povo e uma grande autoridade do ponto de vista das conquistas, mas ser aquele que teve uma grande dificuldade de moldar, de lapidar aqueles com quem ele convivia ao ponto de fazer com que eles cooperassem para que ele pudesse ir até o fim em paz e não se tornassem o grande problema e o grande adversário ou os grandes adversários da sua própria vida. E eu penso que isso traz dores à alma de Davi. Isto traz dias em que Davi tem dificuldade para dormir. Eu penso que isso traz à vida de Davi dias em que ele olha-se, talvez nas águas, no espelho, e diz para si mesmo: a minha vida, ela resume-se a nada, porque eu acertei muito lá fora e acabei errando demais aqui dentro. Por quê? Porque é um filho que está querendo matá-lo, querendo destruí-lo, querendo assassiná-lo. E isso é algo tão terrível, mas tão terrível, que faz Davi dizer ao próprio povo: se a gente não fugir, Absalão nos alcança e a gente não consegue vencê-lo. Por quê? Porque tudo foi acontecendo de uma forma que ele não percebeu, mas o povo foi se aproximando de Absalão. E ele disse: se todo o povo se aproximou de Absalão, o coração está com ele, e eles se levantarem todos contra nós, nós não vamos conseguir. Então Davi entende que o melhor é fugir. Isso para a vida de Davi parece um ciclo de repetições, porque desde que Deus ungiu, a vida dele foi de fuga. E no tempo que parece ser o tempo da estabilidade, como está em 2 Samuel capítulo 9, onde ele chama até gente para sentar na mesa e ele diz: olha, eu estou numa posição muito abençoada, estou numa condição muito boa e estou aqui podendo fazer uma coisa por você, Mefibosete. Vem comer pão e tu comerás pão à minha mesa. Ele que estava vivendo esse momento vê tudo virar do avesso e ele agora vai sair da sua zona de conforto, do seu tempo confortável e do seu tempo de paz para viver essa experiência de transitar e caminhar como alguém cujas características que vão ser apresentadas entre os capítulos de número 15 e 18 são perceptíveis, porque Davi vai se colocar como um peregrino, andando, e alguém o chamaria de um andarilho, mas na verdade ele vai se colocar como um peregrino, andando de deserto em deserto, até que chegue o momento de acertar a porta do lugar que Deus o estabeleceu como rei. Segundo, vai se colocar como alguém cuja vida ela deixou de estar nas suas próprias mãos para estar nas mãos de outrem. Ele que em todo o tempo tinha condição de se defender, agora está numa situação onde ele vai depender totalmente de pessoas que estão com ele. É claro que ele diz: olha, eu estou pronto para a batalha, para a guerra, para isso, para aquilo. Mas ele mesmo considera as impossibilidades que estão abraçando a sua alma a partir de toda a desconstrução que ele está vivendo. Mas não para aí, a coisa vai mais longe, porque ele vai estar em uma posição de alguém que um dia teve mesa, um dia pôde oferecer pão e agora ele depende do pão, da ajuda, do socorro, do favor de gente que vem acolhê-lo. Inclusive, o texto deixa claro, no capítulo de número 17, verso 22, que ele enfrenta um Jordão. Depois de passar o Jordão, ele vai, segundo o texto aí no verso 24, a Manaim,
E depois que vai a Manaim, chega ali, a Bíblia diz que alguém se compadece dele e manda uma provisão maior. E essa provisão chega até Davi. Eu estou falando de um rei precisando de ajuda. Eu estou falando de alguém que Deus ungiu e que tinha autoridade, carente de ajuda nesse tempo. E Deus usou gente para prover sobre ele. E olha que interessante, no verso de número 27, 28 e 29, diz que chegou a Davi bacias, camas, vasilha de barro, trigo, cevada, farinha, grão torrado, fava, lentilhas. Chegou a Davi mel, manteiga, ovelhas, queijo de vaca. E a Bíblia diz que tudo que trouxeram foi para alimentar Davi e para que ele pudesse, como justo que ele era, fazer com que todos aqueles que estavam com ele no exército fossem alimentados. Agora, diante de toda essa mudança, diante de toda essa transformação e diante de toda essa situação que Davi vive, você percebe Davi talvez se olhando, dizendo: eu mereço o que eu estou vivendo e, na verdade, não estou valendo mais nada. Por quê? Porque perdeu o status, perdeu muito, muito. Ele tem o nome de rei, mas está dependendo aqui de quem chega para ajudá-lo e fortalecê-lo. Então, diante da visão das pessoas na época, eu penso, tem gente olhando, dizendo: agora o valor do rei está ligado à sua história. A história de alguém que fez por nós. E agora chegou o momento da gente fazer por ele. E está ali como quem precisa, depende de tudo, mas eu penso que ele está olhando e se vendo pequeno, porque a situação o torna alguém apequenado. Ele está fugindo, ele está dependente, ele está fora do lugar que Deus o estabeleceu para ser rei. Uma segunda coisa que a gente percebe, não é só que Davi está se sentindo apequenado, mas eu penso que o próprio Davi está se olhando e dizendo: sabe, eu vou às últimas, mas com aquele coração de quem diz: meu Deus, eu já perdi muita coisa ligada a mim, agora eu vou perder coisas ligadas àqueles que estão comigo. Por quê? Porque se a gente for para a batalha junto, a gente vai guerrear, mas a gente não tem a certeza dos que vêm com a missão. Por incrível que pareça, aqui não há uma palavra de Deus, sempre vem ao encontro dele, e como aconteceu, por exemplo, em 1 Samuel, capítulo de número 30. Uma outra coisa que a gente deve considerar, além desse coração apequenado, além dessa angústia, desse medo do que possivelmente pudesse acontecer, é que a gente percebe em Davi alguém que está, nesse exato momento, entendendo que todas as coisas que estavam acontecendo e o cercando naquele momento, elas tinham, em parte, a mão de Deus ali, ou um propósito de Deus estabelecido ali. Todavia, ele é alguém que não está entendendo qual era o propósito de Deus com aquilo. Inclusive, ele sente falta de pessoas, uma série de coisas. Então ele fica no coração, na mente dele, com aquele coração de quem diz: o que será de mim daqui para frente? O que é que vai acontecer comigo? No meio disso, o que é que vai dar para mim? Eu não sei o que Deus está querendo com isso. Minha vida virou. E ele pode dizer: fiz escolhas erradas, tomei decisões erradas, me precipitei, errei, sabe? Ele pode dizer tudo isso. Eu pensei que ia viver um tempo de conforto, de paz, mas de repente a vida virou do avesso e eu fiquei numa situação sem ter como fazer e o que fazer. Então, no meio disso tudo, onde o tapete dele foi puxado, a mesa foi tirada, porta fechou, coisas complicaram, eu estou falando com alguém. Ele está olhando para toda essa situação e sem entender o que é que Deus está querendo com isso aqui. E se tem uma coisa que eu percebo,
é que todos nós, quando a gente é pressionado, quando alguma coisa muda, a primeira coisa que a gente faz é olhar para cima. A nossa fé, que a gente tem fé, que Deus está no comando e no controle da nossa vida, mas a gente questiona. O que o Senhor quer com isso? Por que o Senhor me tirou daquele tempo ali, o tempo das uvas, da maçã? Por que o Senhor me tirou do tempo, sabe, da lasanha, o tempo do banquete, e me coloca em tempos como esse de deserto? O Senhor tem provido mel, leite, mas quando eu olho e percebo a estabilidade que se tinha e a posição que se estava, que era a posição de ajudar, cooperar com os outros, e não o contrário, eu fico sem entender, Davi poderia dizer. E todo esse capítulo 18 eu penso que tudo o que acontece aqui é Deus dando um grito para Davi, para deixar claro a Davi, no mínimo 3 palavras ou 3 coisas aí muito importantes. A gente olha para o texto, olha para a Bíblia e eu poderia aqui enumerar 6, 7 coisas importantes que Deus fala com Davi, mas eu vou pontuar 3 aqui. E claro que quando eu digo Deus fala, não é que Deus tomou um profeta, não, é que as próprias circunstâncias vão se revelar. Vão revelar. E uma que mesmo Davi não entendendo as coisas, Deus está aqui comunicando para ele que está com ele. Porque apesar de toda a fuga e de toda a mudança, ele não está sozinho. O capítulo de número 18 coloca Davi aí junto de gente. Sim, junto de gente. De gente que está com ele. E a Bíblia diz que ainda aos montantes. O que fica claro que por um tempo, boa parte dos corações se apegaram a Absalão. Mas alguns corações entendiam que havia justiça, havia graça, favor e havia uma unção sobre Davi. Então esse povo, de alguma forma, se aproxima. E mesmo os que não veem, tem muita gente que disse a Davi: eu estou com o Senhor e vou lhe ajudar. E Davi percebe isso. Inclusive no capítulo de número 18, verso 12, o texto diz: e Davi enviou o povo. Aí diz o texto. Veja a quantidade de pessoas que estão com ele. Um texto sobre o mando de Joabe, outro texto sobre o mando de Abisai. Deu para dividir para que 3 líderes exercessem autoridade sobre o povo. Depois ele diz, a Joabe, a Abisai, depois a Itai. Então ele não está só. Uma coisa que é bom que a gente resgate no coração da gente, porque essas mudanças geram uma ideia de que ninguém liga, ninguém procura, ninguém está nem aí para você, que esqueceram tudo que você fez, mas não. Existe um coração que está orando por você. Existe sempre alguém que nessas mudanças, por mais que você veio abaixo, existe sempre alguém que está na presença de Deus, ligado em Deus, dizendo: Deus, cuida da minha irmã, cuida daquela irmã, cuida da tua filha, cuida do teu filho. A gente às vezes não está vendo, não está percebendo, mas a gente é alvo do amor e do carinho de muita gente cuja história de vida cruzou-se com a nossa história ao longo do caminho. Então eu quero deixar claro para você que você não está só. Você não está só. As mudanças aconteceram, você pode ter perdido financeiramente, só saiu da sua vida quem estava com você apenas por sua condição. Porque quem em verdade te ama além das condições, ou independente das condições, está orando por você todo dia e clamando por você todo dia. Sabe? Tem gente que saiu, mas era gente que você tinha valor para ela no tempo que uma foto com você valia muito nessa internet. Então essas pessoas que saíram ou se afastaram ou não estão ou inclinaram o coração para os Absalãos da vida,
Não se preocupe, Deus não te deixou sozinho. Tem gente que está orando, intercedendo, tem gente que está clamando, tem gente que está batendo na porta de Deus, apresentando a sua vida todo dia. E é gente de valor. Estou falando de um Joabe, eu estou falando, claro que eles têm os erros dele, mas estou falando de um Abisai, estou falando de um Itai, eu estou falando de gente que vale a pena. Uma outra coisa importante, que o próprio Davi vai perceber que Deus está falando com ele, é que o próprio Deus ainda tem interesse na história de Davi. Deus tem um interesse muito grande. Eu não sei se você percebe, imagina alguém que está fora da cadeira, fora do lugar de honra, fora dos aplausos, fora disso tudo, e parece que não tem mais ninguém com ele. De repente Deus mostra que ainda tem gente orando, mas não somente isso. Deus está guardando e cuidando dele. Por que eu digo isso? Porque ele está pronto para fazer o que é necessário ser feito. Olha, eu não tenho a mesma força de antes, o mesmo ânimo de antes, a mesma coragem de antes, a mesma graça que de antes. Ele pode enumerar uma série de coisas que mudaram nele. Mas ele diz, se é para ir para a batalha, a gente vai. E aí você lê o capítulo 18 e percebe que ele está interessado em ir. No capítulo de número 18, quando ele divide o povo e coloca ali sobre a liderança de Joabe, Abisai e Itai, o texto diz, na última parte do verso 2, que Davi falou, eu também sairei convosco. Mas olha o que ele ouve. Verso 3, porém o povo disse. E aí eu fico me perguntando, que povo? Porque alguém não disse que o coração de todo mundo estava com Absalão? É isso que eu quero que você entenda. Deus sempre deixa a gente que se importe com você. E o que é que Deus está querendo com isso? Deus está querendo revelar, nada mais, nada menos, que Ele está cuidando da sua história.